conhecemos. O que é uma transação para vocês? Existem diversos tipos, né? Por exemplo, transferências bancárias, né? Acompanhe no slide, transferências bancárias aí. Tem também compras online. São exemplos aí de transações que são efetuadas no nosso mundo real e também no nosso mundo computacional. Compra online, por exemplo. Você entra lá pelo seu computador, acessa lá o site da Americanas, por exemplo. Olha o produto que você quer, deseja e seleciona lá então o produto, coloca na sua cesta de carrinhos, fecha sua compra, informa lá onde você quer receber, informa o seu CEP, vai escolher se quer encomenda normal, se quer por SEDEX, que tipo de forma de pagamento, boleto bancário, vai descontar na sua conta corrente, via cartão de crédito. Então você vai seguir uma série de passos para então concluir essa transação que nós chamamos ali a transação online, ok? Numa compra online. Bom, tendo nossa contextualização sido feita aí do mundo real sobre transação, nós poderíamos definir de forma semelhante, Carlos, assim, a transação no nosso mundo computacional, trazendo para o nosso SGBD, por exemplo? Poderíamos sim. Se a gente acompanhar aqui no próximo slide, nós podemos ver a definição de uma transação. Todo e qualquer comando, desculpa, que altera o estado do banco de dados. Como assim? Qualquer comando que efetua uma alteração sobre os registros de um banco de dados, sobre as tabelas, pode ser considerado uma transação, certo? Vamos acompanhar no slide aqui um outro exemplo. Nós temos aqui uma tabela, certo? Com 4 campos, campo código, nome, data de nascimento e telefone, certo? E nós temos aqui o nome Igor, por exemplo. E aí nós vamos fazer um exemplo de transação em um banco de dados, uma operação que vai ser descrita aqui na linguagem SQL. Então nós temos aqui, insert into cliente 2, Carlos, eu, data de nascimento 10/10/98, rapaz, tem 10 anos só, olha. E o telefone. Ao efetuar essa operação sobre o banco de dados, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser uma alteração no estado dessa tabela. Acompanhe aqui que apareceu um outro registro, certo? Então, esse tipo de operação pode ser considerado uma transação. Um outro exemplo de transação poderia ser a exclusão de um arquivo. Por exemplo, de um registro, desculpa. Na mesma tabela, nós vamos efetuar uma remoção, né? Delete from cliente where código igual a 1. É um comando SQL, que nós já vimos no semestre passado, que vai excluir o registro que tem código 1. O resultado vai ser o Igor sumiu. Então, houve uma alteração no estado do banco de dados? Houve. Então, esse tipo de operação pode ser considerado uma transação, certo? Vale lembrar que nem só operações de inserção e remoção podem fazer parte das transações, pode também ter também operações de consulta, né, Evandro? Isso mesmo. Bom, então nossa transação, Carlos, a gente pode entender como se fosse uma unidade lógica de trabalho do SGBD. Pode sim. Onde nessa unidade de trabalho, a gente encontraria comandos do tipo insert, update, delete, e select, por aí vai. E outros tipos de comando. Exatamente. Seria esse agrupamento. E que eles modificam, né? Eles transferem o banco de dados de um estado estável, né, para outro estado também consistente, um estado consistente para outro. Exatamente, porque se estragar o banco de dados, esse comando não deve ser executado, né? Deve ter alguém para impedir que ele seja executado. Ah, tá certo então. Bom, vamos entender então como é que funciona a estrutura então de uma transação. Vamos lá. Nós temos aqui, acompanhando no slide, né? Temos alguns comandos acima, ali por reticências. A transação, ela sempre é iniciada com o comando begin, tá certo? Então, begin, ele instancia, então, o início, né, de uma transação. Dentro da transação, nós temos um bloco de comandos, né, que eles serão executados. Aí, a operação 1, a operação 2, a operação N. Essas operações 1, 2, podem ser operações do tipo insert, pode ser operações do tipo update, uma operação do tipo delete, né, vai deletar algum arquivo. Então, pode ser qualquer tipo de operações. Aquele grupo ali, que está dentro da transação, é que vai ser executado ali. E ao final da transação, ela é finalizada com o comando commit ou o comando rollback, ok? O comando commit, ele vai ser executado quando todas aquelas operações, operação 1, 2, 3, 4,
todo aquele bloco de operações, se ele for executado com sucesso, então vai ser finalizado com um commit, que vai efetivar todas aquelas alterações que foram ali executadas, todas aquelas operações. Caso aconteça algum erro em alguma daquelas operações, o comando rollback é que será executado. Então ele vai voltar tudo novamente ao seu processo inicial, ao estado que o banco de dados estava antes de começar a executar todas aquelas operações. Por exemplo, se nós temos então uma transferência bancária, vamos usar esse exemplo. Um cliente A deseja enviar, transferir, né, o cliente lá, Manuel, deseja transferir R$1.000 para a conta do Carlos. Né? O que vai acontecer nessa hora? Para iniciar, para efetivar essa transação de transferência para a conta do professor Carlos, o que vai acontecer? A primeira coisa que tem que ser checada é o saldo da conta do Manuel. Né? Eu vou saber se o Manuel lá, ele tem saldo suficiente para transferir esse valor para a conta do Carlos. Pode ser exemplificado através de um comando select, né, por exemplo, para verificar aquele saldo. Ah, tem saldo, beleza, então vamos iniciar a transferência. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar um comando update na conta do Manuel, retirando os R$1.000. Né? Vou atualizar o saldo dele, menos os R$1.000 que ele vai transferir para o Carlos. Ok? Então, já faço o outro update aí. Vou executar o outro comando update. Aonde? Na conta agora do professor Carlos. E fazendo um acréscimo, então, de R$1.000 na conta dele pela transferência do Manuel. Ok? Então, a conta dele será executada um outro update. E então, eu posso finalizar, por exemplo, com o comando select para verificar, consultar o saldo após essa transação. Se todos esses comandos forem executados com sucesso, então a minha transação foi beleza, né? Foi ok, foi completada. Foi necessário que esses 4 passos que foram executados tenham sido concluídos com sucesso, ok? Caso, por exemplo, o Manuel não tenha os R$1.000 para transferir para o Carlos, então todo aquele processo vai ser desfeito. Todos aqueles comandos que seriam necessários ser dados para uma transferência bancária não vai ser executado porque por falta de saldo do Manuel. Então, a transação ela vai ter que devolver o banco de dados ao seu estado consistente, que ele estava antes de começar a executar todas aquelas operações. Entendeu? Vamos exemplificar um pouco, então, esse comando, essa estrutura, SQL Query Browser, que é o que nós utilizamos nas nossas aulas, ok? Lá que você pode acompanhar no AVA. Vamos executar aqui um comando aqui, iniciar então a nossa transação. Vimos que sempre começa com o begin, tá? Notem que nesse botão aqui, ó, Transaction, ele vai ser modificado, ele vai ser iniciado aqui, ó. Quando eu der o Ctrl Enter, então, uma transação foi iniciada. Eu vou agora inserir, ó. Olha, eu vou fazer um select, né? Na tabela, que tabela? Na tabela tipo. Vamos ver os dados que tem na tabela tipo, ó. Nós temos 4 registros, tá? De 1 a 4 aqui e alguns tipos de lavagem, ok? Eu vou executar então um comando aqui. Vamos lá, eu vou inserir, insert, né? Into. Na tabela tipo, o que? Os seguintes valores. Código 5. Lavagem. Estofamento, por exemplo, né? É o meu tipo de lavagem. E o valor aqui dele, ok? Então, eu vou dar um Enter aqui, um Ctrl Enter, executei, ok, foi executado com sucesso. Eu estou dentro de uma transação, lembrem,